Tá entrando. Ok, gente. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o meu canal. Quero agradecer pela presença de todos vocês. O nosso evento estava marcado para as 17 horas. Espera que dando um eco aqui. Pronto? Nosso evento estava marcado para as 17 horas. Nós tivemos um probleminha com a transmissão do nosso convidado, que era o Edgar, e aí a gente estava aqui tentando de última hora resolver, mas não teve jeito. Então vamos tocar aqui esse programa, né, essa programação, eu e o Pablo, mesmo tema, os mesmos tópicos, tá bom? Só que aqui é o seguinte, eu vou passar a bola para o Pablo, que o Pablo é que vai tocar aqui essa live, tá? Então a gente vai estar fazendo aqui um ping-pong, e você pode acompanhar a gente pelo chat, mandando sua pergunta, sua colocação. Fique à vontade para participar da forma que você quiser, tá bom? Então, vou passar agora para o Pablo, para ele dar aí um preâmbulo, conversar um pouquinho mais, ver se a gente consegue esperar mais algumas pessoas entrarem, e aí a gente continua a nossa programação aqui de início, tá bom? Então, Pablo, vai lá, meu querido, taca-lhe pau. Muito bem, Marcelo. Obrigado aí a oportunidade de estar aí no seu canal, fazendo mais uma participação e juntos aqui a gente somar para que a gente possa, em tempos como esse, tanto descobrir algumas coisas, como também responder, né? Tentar responder, né? Alguns aspectos da nossa vida, seja dos nossos pensamentos ou fisicamente das nossas situações, e aí dizer para essa galera bonita e maravilhosa, um povo de Deus, um povo abençoado, pelo menos a maior parte do nosso público aqui, e também que seja todo ele aberto, mas com mais uma intenção de integrar aí essa sociedade junto a essa nossa questão de vida, né? De como viver, de ter uma qualidade de vida mental mais saudável, né? Falar um pouquinho do que Deus tem para as nossas vidas, o que Ele tem dito, né? Nesses dias, diante da palavra dele, isso é bom enfatizar, diante da palavra dele para nós, né? Muito bem, então, a nossa proposta aqui, gente, inicialmente foi falar hoje, né, de propósitos e conflitos, né, sempre colocando aí palavras-chave. Né? A gente começou uma live dias atrás sobre coronas versus igreja, né? Nome da doença, mas em parte aí, como um todo, a crise, né? E como a igreja se porta em relação a isso. E hoje a gente tem esse desafio de entender um pouquinho mais a respeito de propósitos, né? E creio eu que esse é um assunto bem vasto, assim, tem uma estrada longa para a gente, né, Marcelo? Sim. Discutir, mas, claro, é fato que hoje a gente está vivendo uma crise gera conflitos, e conflitos, quando eu falo, abertamente, né? A gente percebe um monte de coisas dentro dele, mas inicialmente os nossos conflitos internos, né, aquilo que gera confusões na nossa mente como um todo, né, pessoas, né, da sociedade, seja em qualquer área, tem lá os seus conflitos internos e surgem muitas perguntas. Inclusive a gente quer convidar você que está entrando e tem aí o desejo de fazer algumas perguntas, fiquem abertíssimos para poder nos questionar aqui. Na verdade, a nossa proposta é fazer isso junto, né? Em meio às perguntas de vocês, a gente tentar junto responder essas perguntas, né? Que, é claro, nós também não somos completamente capazes, né? Absolutamente capazes de responder tudo, né, Marcelo? Sim. Mas a nossa intenção é fazer isso junto com vocês para poder a gente direcionar ou ser direcionado para uma melhor
forma de entender a vida, né? Então, a palavra propósitos, ela caiu bem para os nossos dias e essa foi a nossa proposta. Conversando um pouquinho com o Marcelo essa semana, a gente teve algumas perguntas nossas, né? Alguns questionamentos e inicialmente, né, como ser humano, a gente, crendo em Deus, né, se há um Deus existente, humanamente a questão de vida é sempre a do tipo, que finalidade tem a vida, né? Qual o propósito de viver aqui e fazer o quê, para quem, e por aí a gente vai. A gente tem toda uma sociedade aí sendo construída, né, historicamente, politicamente, religiosamente, com tantas lacunas que a gente pode perceber, mas propósitos é uma palavra bem forte que cai dentro desses questionamentos internos que a gente tem, e aí essa é a nossa intenção. Marcelo, vamos lá, a nossa pauta aqui, junto contigo e com alguns irmãos que temos conversado, inicialmente entre propósitos e conflitos, né? Eu tenho aqui, inicialmente, a discutir convosco, meu irmão, e toda essa galera que pode nos ajudar aí, sobre propósitos, 2 pontos, né? Que são propósitos reais para as pessoas que sofrem, que estão sofrendo nesse momento. A gente sabe que é muita gente, né? Inclusive eu e você, de alguma forma, essa crise, esses conflitos dentro da nossa nação e mundialmente nos trouxe a refletir bastante. Tá? E aí, esses são, inicialmente, os primeiros pontos a tratar em relação a propósitos reais para pessoas que estão sofrendo de alguma forma por meio dessa crise, né? E aí a gente percebe um sofrimento aberto ou interno, porque a gente vê a mídia falar muita coisa, a gente vê pessoas próximas da gente compartilhar muita coisa, né? Então, esse foi o primeiro ponto a tratar em relação ao propósito. O outro foi propósitos intermediários para a humanidade. Por quê? Porque a gente vê, primeiro, um propósito real e encontrar um centro para esse propósito, seja divino, né? Seja humano, mas que seja central, de forma real, que a gente possa cavar isso e achar frente aos nossos olhos um propósito em meio a tudo que a gente está vivendo, em meio à nossa vida como um todo. E o intermediário, né, para toda a humanidade, e a gente se coloca dentro dela, é perceber que essas vidas têm alguma certeza ou incertezas, né? E como essa vida social, ela cabe intermediariamente dentro desse propósito real, dentro desse centro de propósito para a vida. E aí, é claro, falando aqui, queridos, que vocês podem estar nos visitando nesse momento, crendo ou não, nós defendemos uma fé, eu e o Marcelo aqui, mentores dessa discussão, e dentro desse campo de fé a gente acha respostas, mas a gente pode também, né, Marcelo, responder aqui politicamente, filosoficamente, mas para que a gente possa aquecer um pouco essa sala, deixando claro que os nossos questionamentos são inicialmente respondidos através da Bíblia. Então, essa é uma nossa declaração inicial. Eu acho que Marcelo concorda comigo, tenho conhecido mais ele e conheço, né, assim, de um tempo, e aí eu sei um pouquinho do que ele crê. Então, esse é o nosso exercício. Para quem não nos conhece, nós fizemos, né, curso juntos, né, de teologia, fomos seminaristas aí, daqui da Baixada, e nós falamos aqui da Baixada do estado de São Paulo. Então, você seja bem-vindo. Se quiser conhecer um pouquinho mais de cada um de nós, só acessar o nosso canal, nossas páginas de Facebook, aí nos perguntar
lá no PV. Ok, Marcelo? Legal Certo. aí? Certo. Entendido a pauta, de uma forma assim bem enxuta, eu vou passar aí para os primeiros questionamentos, né? E você acha que a gente tem como achar, né, propósitos reais para alguém que sofre, assim, se alguém fosse questionado, olha, minha vida está de ponta cabeça dentro dela, eu não tenho achado uma finalidade para viver e essa crise veio bagunçar um pouco mais, né? Então, dentro disso, Marcelo, há propósitos reais ou não? O que você acha? Dentro da história houve que você possa buscar aí algum tempo, né? Que a humanidade poderia ver dentro de uma guerra, de sei lá, de uma catástrofe, respostas para propósito da vida. Por que essas coisas acontecem? Por que pessoas sofrem? E há propósitos para ela ou não, né? Entendi. Legal, legal, Pablo. Antes da gente entrar especificamente aí na pauta, a gente precisa fazer aqui o seguinte: tem que pedir para o pessoal se inscrever lá no teu canal, né, Pablo? Isso. Não é? Legal. Eu vou pegar o link aqui, antes da gente entrar na pauta. Já manda aí embaixo aí, por favor, Marcelo. Eu vou pedir para vocês, gente, entrarem no canal do Pablo, porque o Pablo, ele também está trabalhando lá no canal dele com aulas. Deixa eu pegar aqui que eu estou abrindo um outro aplicativo aqui, vou mandar para vocês aí no chat. O Pablo, ele tem o canal dele também no YouTube e ele também trabalha com... Está postando lá, né, as aulas do nosso curso de teologia lá na Igreja Batista Cidade Oceana, da qual eu faço parte, e o Pablo está dando aula de introdução ao Novo Testamento, não é isso, Pablo? Isso mesmo. Então, e aí a gente tem lá materiais sobre essa questão. Isso, e eu estou dando lá no mesmo curso aulas sobre introdução ao Antigo Testamento. Então, com essa período aí da pandemia, de toda essa bagunça que a sociedade se encontra, a gente está começando a utilizar mais esses canais para se comunicar com vocês, e da mesma forma também, quando essa pandemia passar, a gente vai continuar trabalhando com o nosso canal. Então, eu coloquei aí no chat o link do canal do Pablo, se inscreve lá, curte, comenta, compartilha lá os vídeos dele, né? E a gente vai trabalhando com essa disseminação aí dos dois canais, tá bom? Tanto do meu quanto do canal dele, beleza? Falando diretamente agora na pauta da nossa proposta aqui, falando sobre propósitos, e o Pablo colocou para mim aqui uma questão. Eu acho que antes de mais nada, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre o propósito para a pessoa que sofre, e especificamente sobre as que estão sofrendo agora aí com esse maldito advento do coronavírus, a gente precisa primeiro se perguntar o que é um propósito, não é? O que é um propósito? Para eu saber como que eu vou colocar esse negócio na minha vida. O que é propósito? Eu sei o que é, eu sei o que não é. Então, eu queria iniciar dizendo que propósito é uma meta, é um objetivo, né? Ou uma intenção de fazer algo, de alcançar algo. Então, existem propósitos que são pequenos, que são banais, e existem propósitos maiores, propósitos complexos, propósitos que envolvem outras pessoas. Então, eu acho que, antes de mais nada, você precisa identificar na tua vida o que é um propósito, para depois saber quais são os teus propósitos na vida. Eu posso olhar para a minha vida rapidamente e dizer que eu tenho alguns propósitos, algumas intenções. Uma das primeiras intenções que me vem à mente é ter capacidade física para que tenha capacidade financeira de suprir as necessidades da minha família. Então, esse é um propósito que eu tenho. Então, esse propósito, ele envolve o quê? Ele envolve ter um emprego que me dê renda, que essa renda seja suficiente para suprir as necessidades dos meus filhos. Então, eu tenho que fazer esse propósito. Se eu fizer isso uma vez só na minha vida, eu resolvo o meu problema? Não, tenho que fazer todos os dias. Então, esse propósito, ele exige de mim uma prática diária, uma manutenção de
de uma quantidade de clientes, porque no caso eu trabalho com prestação de serviço, e com isso eu vou conseguir o propósito de alimentar a minha família. Mas você também tem outros propósitos. Você pode ter um propósito, se você é solteiro, de querer casar. Se você é solteiro e quer casar, pode também querer ter filhos, ter uma casa própria. Você pode querer ter uma aposentadoria folgada. Então, existem diversos tipos de propósitos. Mas o ponto ideal, antes de eu já passar para o Pablo aqui, é, em primeiro lugar, a gente entender o que é um propósito. E o segundo, qual é a base de orientação que vai te levar a alcançar esses propósitos? Ou seja, qual é a tua cosmovisão? Qual é aquela base que você tem como pessoa sobre a qual você coloca todas as pautas da tua vida? No nosso caso, a gente tem uma cosmovisão cristã. Então, dentro da cosmovisão cristã, existem propósitos para todos os tipos de pessoas. Tem o propósito do marido, o propósito da esposa, dos filhos, o propósito do trabalhador, o propósito do pregador da palavra, o propósito da dona de casa. Então, a partir dessa base, que é a nossa cosmovisão, eu consigo ter uma direção clara, mais objetiva, sobre quais são os propósitos que eu posso ter na minha vida, já que eu sou cristão e adquiri como base essa cosmovisão. Agora, se você não tem nenhuma cosmovisão, se os teus pensamentos, eles são assim, estão ligados aí à mídia, estão ligados a grupos, estão ligados a pessoas específicas, você vai ter dificuldade de entender qual é o propósito que você precisa alcançar. Tá entendendo? Então, a partir da tua cosmovisão, você vai ter uma clareza daquilo que pode ser colocado como propósito na tua vida. Então, eu daria essa resposta assim um pouco ampla, né? Obviamente que não responde todas as questões dentro dela, mas eu acho que todo bom propósito deve se iniciar primeiramente com uma boa cosmovisão. E a partir daí, tanto os que sofrem agora, tanto os que estão sofrendo menos, eles vão ter uma direção clara sobre qual propósito seguir, tá? Então, eu acho que eu daria essa contribuição para a tua primeira pergunta aí, Pablo. Muito bom, Marcelo, muito bom. Porque o que a gente enxerga, né? Claro, tem muitas coisas que podemos aqui, como você falou, é amplo, né? Pontuar, né? Mas o que a gente enxerga de forma cultural, né? No nosso país, tem muito a ver com a questão de que as pessoas possam pensar de forma cósmica ou não, ou se ela é restrita realmente, mentalmente, né, a esses pensamentos, né, em relação aos propósitos. Então, muito bem colocado, eu acho legal, e quando a gente entra muito nessa parte da cosmovisão, de como a gente pode pensar, e aí a gente sabe que filosoficamente, né, essa dinâmica, esse exercício, né, de pensar contribui muito para a gente, né? A gente, haja vista que a gente está sofrendo hoje em meio a uma crise, por exemplo, uma outra crise política, trazendo aqui para a nossa nação, né? Estamos acompanhando aí sobre as telinhas todas essas intrigas e como o cidadão ele é impactado, né? Em relação a isso, a gente sabe que, primeiro, a crise está restringindo, na maioria, o cidadão sair para trabalhar, que é o primeiro recurso, né, cósmico aí, de forma bem razoável e natural, todo ser humano necessita para poder ir, né, entender mais a sua vida, né, que são, né, buscar os seus recursos para viver. Mas simplesmente vivemos isoladamente a isso, né? Será que, como você falou, esse é o único propósito da vida da maioria das pessoas, dos quais eles têm buscado a cumprir para poder viver e demonstrar os seus, como eles vivem? Então, isso é muito interessante, né? A gente colocou aqui, por exemplo, o ser humano ele pode ter uma conjectura para crer de fato que há propósitos para a vida. Então, realmente pode, né, a partir de como você respondeu, de como ele
cria os seus propósitos, de como ele enxerga os seus propósitos, para que ele possa construir um exercício melhor de como ele vai buscar os seus recursos para viver. E quando falo em recursos aqui, não é só o necessário daquilo que a gente pode ter para viver, mas de como a gente pensa, né? A gente pode olhar através de grandes filósofos, né? Explicando um pouquinho de cada cultura, né? Como eles historicamente cresceram, foi pensando, né? Não foi só matando pessoas, travando guerras e avançando terra, né? Mas qual é a finalidade desses líderes, né? Qual propósito eles teriam para poder levar a sua nação aonde eles poderiam chegar? Então, eu creio que essa conjectura ela é muito vasta, é maior do que a gente pode tê-la isoladamente no nosso pensamento, né? E entendo, de fato, que os meus, os seus e, né, propósitos que qualquer pessoa pode ter, ele pode ser rico, como também ele pode ser muito pobre, né? Dentro disso que você nos explicou. Verdade. Concorda comigo? Concordo, porque dependendo de onde o cidadão vai tirar essa orientação de vida, né? Se a cosmovisão dele for pobre, os propósitos também vão ser pobres, né? Exatamente. E isso, Marcelo, não sei você, mas não está completamente ligado só aos princípios e valores, né? Porque a gente vê tanta diferença de princípios e valores dentro da nossa sociedade e que esses entrelaços de princípios e valores não interrompe completamente o propósito das pessoas, porque muitas pessoas convivem juntos, trabalham juntos, né? Cumprem as suas missões de forma corporativa, né? Congregacional, aí montando as suas facções, né? De uma forma, né, bem didática de falar, mas com princípios e valores diferenciados, se respeitando, porém construindo os seus propósitos de vida, né? Então, com tudo isso, Marcelo, você acha que mesmo assim pessoas que têm propósitos pequenos, grandes, né, dentro dessa cosmovisão ou do princípio que ela tem, como você nos explicou, mas mesmo assim você acha que a vida hoje ela é bem desleal assim com a humanidade, a vida de uma forma geral, com toda essa construção política e religiosa, você acha que ela está sendo bem desleal historicamente, como a gente percebe, né? A diferença entre o ontem e o hoje, né? O ontem bem lá atrás, Idade Média, e o hoje. Você acha aí, como que o ser humano está vivendo dentro dessa vida? Legal. E por incrível que pareça, a resposta também vai depender de qual cosmovisão o cidadão adotou para si, né? Por exemplo, a questão é, a vida é desleal? A vida é desleal com as pessoas? Há poucos anos atrás, eu aprendi uma técnica filosófica, né, que alguns filósofos utilizavam para entrar em qualquer debate, em qualquer compreensão de algum assunto, que é a técnica chamada maiêutica. É uma técnica, se não me engano, de Sócrates, chama de maiêutica socrática, que é fazer perguntas até você conseguir entender como que aquele teu objeto, né, aquele objeto das suas perguntas, do seu questionamento, como que aquele objeto é. Ou seja, é sempre perguntar, o que é isso? Então você pergunta, a vida é desleal? Eu tenho que perguntar, o que é a vida e o que é deslealdade? A partir disso, eu começo a tentar definir se a vida de fato é desleal ou não, se existe propósito nessa pergunta, ou se o problema não é nem
na vida ser desleal ou não, mas se o problema está em como nós, como indivíduos, vivemos a vida. Tá? Então, dependendo da nossa cosmovisão, a gente vai conseguir responder, pô, a vida é desleal? Se você olhar para uma cosmovisão cristã, você vai entender que tanto a vida que a gente tem, o ar que a gente respira, a vida que a gente tem, as nossas circunstâncias que nos cercam, os recursos, tudo mais que nós temos, são dádivas divinas. Aí você vai perguntar, seria possível compatibilizar Deus, bondoso, amoroso, como diz a Bíblia, como um doador de uma vida desleal? Aí a resposta seria automaticamente não. A vida não é desleal, porque a vida não é um ente em si que tem, né, as suas vontades. A vida, ela é a maneira como o ser humano se encaixa dentro dela, né? Qual é a cosmovisão? A partir da cosmovisão que ele tem, ele escolhe uma maneira de viver. E essa maneira de viver vai ensinar para ele como observar as coisas. Aí você olha, o advento do coronavírus, que é o nosso principal objetivo, principal evento atual. O evento do coronavírus, ele reflete uma deslealdade divina? A resposta é não. Ele reflete exatamente aquele propósito para o qual Deus, o doador da vida, se prestou para a gente hoje, escreveu para a gente hoje. Então é a partir da maneira que eu tenho uma cosmovisão e como eu encaro os adventos da vida, eu vou dizer para mim mesmo se a vida é desleal ou não. Se eu falar que a vida é desleal, eu vou ter que culpar alguém. A culpa é de quem? Não vai ser minha, vai ser do outro. E aí você vai entrar nesse loop infinito de terceirização de culpa, que no final não vai ser saudável nem para você, nem quem está ao redor de você. Tá? Então, se a vida é desleal, eu diria assim, não, a vida não é desleal, porque depende da nossa cosmovisão para eu ter essa resposta. Legal, muito bom. Por que a gente levanta questionamentos como esse aqui? A gente vê tantas pessoas dando desculpas, né, ou até mesmo confrontando, né, o seu eu, né, até mesmo para que esse eu leve ao divino, né, ou algo superior, como como o provocador de todas essas coisas, né? E aí como sendo a vida o Deus deles. Então esse Deus é mau, né? São algumas desculpas, é claro, eu formulei aqui, na verdade, as justificativas, né, entre aspas, que a gente anda ouvindo por aí, e aí terceiriza isso para as áreas da vida, né, a religião, a política, né, a cultura e os braços aí, e aí essas perguntas elas vão dando nomes a certos culpados ou subculpados, né, desse grande Deus, a vida desleal, que pressiona, né, a pequena classe, aquela classe que mais sofre, né, a classe pobre, né? E aí você falou uma coisa bem interessante, aí realmente voltamos à questão da cosmovisão, de como há um princípio de pensamento formulado em nós, né? Esses dias eu estava ouvindo uma filósofa que contribui bastante aqui, professora da USP, aqui no Brasil, a Lúcia Helena Galvão, e ela, em uma de suas palestras, fala que as causas da nossa miséria, né, sempre estiveram na pobreza psicológica, espiritual e moral do homem. Olha que coisa, cara. Interessante. Muito interessante. Então você vai ver, isso ela leva uma conversa para a igualdade. Por quê? Porque a igualdade sempre teve aquele eco, né, grande assim, de faltas de respostas, de conclusões, de que se somos seres humanos, né, devemos tratar com os nossos direitos, né, de ir e vir como de por iguais, né? E aí a gente aqui no Brasil vê uma igualdade diferente de culturas, né, mais europeias, né, de Centro-Oriente, de outros continentes, diferente, a gente vê uma confusão dentro da nossa cultura em relação a essa igualdade. Por quê? Porque nós somos conhecidos lá fora
como uma nação de roubo, né? De furto. É uma nação que, assim, é muito fácil a gente roubar qualquer coisa aqui e, infelizmente, roubar até o pensamento do outro, né? Porque é incrível, cara, é incrível a gente ver tanto político como até mesmo juristas, né, tentando formular, né, pautas de leis que possa encaixar em artigos para que favoreça a grande classe, né, o poder, o legislativo, né, o judiciário e por aí vai. E aí a gente vê qual é realmente, qual é a formação psicológica dessa sociedade, qual que é a formação espiritual dessa sociedade, qual que é, como está a moral humana dessa nossa sociedade, né? Eu achei bem interessante ela levando essas questões de pobreza, e não é uma pobreza, enfatizo eu aqui, uma pobreza física, né, econômica, né, de forma mais assim externa, mas uma pobreza interna mesmo, cara, uma pobreza de que a gente, né, não enxerga nas pessoas a soma dessas riquezas, né, porque de forma observando uma cosmovisão, né, de como o ser humano é formado, quando a gente analisa cognitivamente o outro, as primeiras coisas que a gente vai enxergar. Esse ser humano, psicologicamente, ele se constrói bem, né? Qual que é a riqueza espiritual, né, de religiosidade, de credo que esse ser humano tem, né? E como a moral desse ser humano, né, seja ele ou ela, está integrada nele, formada nele, né? E não é só como eles se apresentam, né, mas de como eles pensam e crê, não é verdade? Aí, só para contribuir um pouquinho isso, Marcelo, eu vejo também o Francis Schaeffer falando que, já que você falou do divino, né, dentro dessa contribuição cósmica de pensamento do ser humano, né, se é de fato contributivo da parte dele ou não, Schaeffer fala que a reforma, né, religiosa que nós tivemos dentro do cristianismo como ponto central e religioso para a nossa humanidade, né, a partir ali depois da Idade Média, 1500 anos depois, algumas, como que se diz assim, semelhanças, né, entre a Renascença e essa reforma contribuiu para que essa reforma repudiasse tanto a formulação aristotélica e neoplatônica, né? Aí é interessante, cara, que a gente vê essa sustentação de reforma, né, como raiz, né? Ela brota do velho crescente humanismo, né? Tomás de Aquino explicava muito bem isso, né? E nos dá alguns tipos de resposta, né? Por fim, ele vai falar que esse livre-arbítrio, de uma forma geral, que foi pregado, né, desde a reforma para cá, ele mais mente de que desmente essa questão da unidade da natureza humana e a graça de Deus. Olha que legal, cara. E aí é bem isso, é bem cósmico mesmo, como você está falando. É bem isso que o ser humano deve se concentrar nisso, né? Eu estou unido ao quê? Né? Qual o meu propósito de fato que eu devo construir? Como que eu posso pensar para que a minha família tenha valores reais, né? O meu povo tenha valores reais, né? O meu próximo tenha valores reais. Porque a gente não vê as pessoas contribuindo com o próximo. Mesmo que seja uma nação corrompida. Mas, cara, há um ponto de humanidade nessa galera. Não tem como, cara. O que tu acha disso? Eu acho interessante, Pablo, observar
dentro de tudo isso que tu falou, tentando pegar um ponto aqui, disso que você esboçou aqui para a gente. A gente está falando sobre propósitos, né, e os conflitos e a atual situação, aonde os propósitos foram, de muita gente foi para o brejo, né, os planejamentos que haviam sido feitos foram adiados ou foram simplesmente destruídos, pessoas tinham viagem marcada, aniversário, festa de 15 anos, que é uma coisa marcante para as meninas, né? E, enfim, fora os empregos que se foram perdidos e tal. Em relação a isso, se a pessoa não tem aquela base que a gente falou inicialmente, ela está totalmente em frangalhos agora. Ela está totalmente perdida, ela está totalmente assim ao chamado Deus dará, né? Seja o que venha o que vier, já estou aqui lascado mesmo, né? Como diria algumas pessoas aí mais do nosso Nordeste, né? Que eu não sou de lá, mas meu pai é de lá e minha mãe também. Tem um pezinho, né, Marcelo? Tem, o pezinho, a cabecinha, não dá para negar. Ô, filho, vai falar. Meu filho apareceu aqui do lado, vai falar, vai, deixa eu terminar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Você falou no meio de tudo isso, essa questão de se preocupar com o próximo ou não, e se preocupar consigo mesmo. Se a pessoa ela tem um propósito, por exemplo, como eu olho, apesar de ser cristão, eu aprendi isso há pouco tempo. O propósito principal do cristão é amar a Deus e amar o próximo. Se você tem como propósito principal da tua vida aqui na Terra amar a Deus e amar ao próximo, nem o coronavírus e a destruição dos teus planejamentos e propósitos serão capazes de te destruir, porque esse teu propósito ele vai além desse advento grande, né, mundial, que ele é exagerado ou não. Para mim é muito exagerado, porque é uma doença que já tem um monte de estudos saindo de universidades científicas, já que gostam tanto da ciência. Países estão utilizando já o remédio, mas ainda estamos numa crise sem fim. Eu não consigo entender por quê. Isso eu só posso dizer o seguinte: pessoas que têm propósitos ruins, malvados, maléficos, que estão aí impedindo de que isso aconteça. Enfim, mas isso aqui é só um parênteses. Mas se dentro disso tudo eu tenho o objetivo de servir o próximo, eu vou estar tranquilo. Não tranquilo literalmente, mas o meu propósito não vai ser abalado. Como no meu caso, eu tenho 2 filhos, uma esposa e um cachorro também. Em momento algum eu falei, olha, eu vou ficar em casa trancado aguardando o vírus passar. Porque mesmo que tenha um vírus lá fora que pegou, morreu, eu não vou me colocar numa postura... Isso é a minha visão, tá? Não quero ofender ninguém diretamente, mas se eu ofender, eu sinto muito. Mas eu não vou... Se eu tiver aqui um dia diante de um vírus mortal, que não é o caso, deixar de cumprir o meu propósito, eu estarei sendo covarde comigo mesmo. Comigo mesmo. Essa foi a minha concepção. Entendo. Então, como o meu propósito ele era muito maior e além de ter um vírus ou não, eu fui cumprir esse propósito, que é servir ao próximo. Os próximos mais próximos meus são meus parentes, meus filhos, minha mulher. Então, se a pessoa ela tem um propósito que é fraco, que é pequeno, ou que não está firmado numa cosmovisão maior, ela está totalmente destroçada agora. Então, servir ao próximo vai ser uma coisa quase que impossível. Eu não quis me alongar muito nisso, mas acabei me alongando. Vou finalizar aqui. Fica à vontade, mano. Esse meu propósito de servir ao próximo foi maior do que o advento do vírus. Então, eu não fiquei abalado com todo esse estardalhaço mundial, porque o meu propósito ele vai além de mim. Aí eu pensei assim, se fosse no pior dos casos, se eu tiver que morrer, eu vou morrer servindo a minha família. Então, eu quero dizer que eu não sou nenhum herói, mas o meu propósito ele permanece inabalável. Porque um propósito de combatente, né? Seria assim, né? Exato, exato. Porque assim, eu não quero dizer que todo mundo que ficou em casa é um covarde, não é isso. Mas na minha realidade,
baseado na minha cosmovisão e baseado na minha circunstância, que é a Laura, o Tito, a Alessandra e o meu cachorro, eu me vi impelido a ir para a rua trabalhar, porque o meu propósito ia além disso. Você entende? Não sei se ficou claro para você aí, Pablo. Não, eu sei, eu entendo perfeitamente, Marcelo, e assim, entendo como você falou, e baseado nisso, eu não entendo como a gente tem uma nação tão grande e não tem um número de pessoas que pensem assim. E eu não digo isso que sejam pessoas que estejam dispostos a morrerem, porque historicamente a gente viu nações colocando a nossa história de hoje no bolso, né? Haja visto, nós somos aí cristãos, muitos morreram por uma missão, né? Não foi apenas uma ideia, né? Foi uma missão, né? Morrer para propagar, né? Sabendo que eles estavam sendo confrontados. Aí você fala assim, é uma guerra. Não, cara, não é uma guerra porque não coloca-se um império inteiro contra um outro império, nem uma outra nação, né? São conflitos internos mesmo, dentro de um continente, dentro de uma nação, enfim. Ou seja, são similaridades. Eu estava, esses dias, justamente, fazendo essa dinâmica de pensamento, né? Pensa bem, cara, se a gente é uma nação que temos poderes bélicos, seja alto ou baixo, comparado a outros países, nós temos isso dentro do nosso país para combater uma guerra, uma possível guerra, certo? E quando essa guerra ela vir diante de nós e for travada dentro do nosso lugar, do nosso quadrado, da nossa nação, esses poderes, essas ferramentas, né, elas estarão muito bem dispostas, da mesma forma como os soldados, né, e também, né, indo mais além, os hospitais terão que estar prontos e abertos para receberem os feridos. Então, veja, é uma construção bem cósmica que um país, em toda a sua história, ele já vem montando. Tá, tudo bem, esse é um ponto. Agora, quando a gente trava uma guerra que é bem inferior a esse exemplo que psicologicamente eu dou, que é uma guerra da saúde, cara, a gente não vê combatentes dispostos a irem confrontar, a gente não vê hospitais, né, com recursos formados para dizer a verdade, e a gente não vê, né, um exército e uma liderança se posicionando com uma missão de travar essa guerra, cara. Então, assim... Posso fazer um acréscimo, um adendo rapidinho nessa linha de pensamento? Pode. Desculpa te interromper. Dentro de tudo isso que você está falando, uma das coisas que tem me deixado mais chateado nessa situação toda é ver essa ausência de movimento, né? Porque lá no começo, quando começou a crise, em março, ali, meados do dia 15, 17, 18, foi falado o seguinte: precisamos tomar ações não farmacológicas para que os hospitais não fiquem cheios e não sei o que, e vamos construir hospitais de campanha para atendimento dos feridos, né, dos infectados. Beleza. Certo. Aí você vai ver hospitais de campanha, por exemplo, no Rio de Janeiro, armaram uma tenda lá, um circo que custou 30 milhões e não tem ninguém lá dentro. Um vereador foi lá, filmou tudo vazio. Beleza. Testes. Falaram que ia vir 46 milhões de testes, porque se você testa os infectados, você separa aqueles que estão infectados e vai tratá-los. Não vieram os testes em abundância. Aí você olha para a igreja, temos que aguardar e esperar obedecer às autoridades. Aí eu fico pensando, tá certo, mas só que até que ponto vai essa passividade? Até que ponto o pai de família, ele tem que ver o seu filho com fome e ele não pode sair na rua porque tem que obedecer uma ordem de um governo, né, de maneira geral, que não está fazendo o que falou que ia fazer no começo. Ninguém apertou o ministro da Saúde, nem o que saiu, nem o que entrou, aí saiu de novo, mas todo mundo falou, olha, fica em casa, é a solução.
Aí eu falei, pô, a igreja que é protestante nasceu de uma crítica, né, digamos assim. Ela nasceu das teses de Lutero, não nasceu ali, mas o marco foi aquelas 95 teses pregadas no castelo de Wittenberg, questionando a igreja católica da qual ele fazia parte. E hoje, se a gente questiona, a gente é gado, a gente é maluco, a gente é isso e aquilo. Aí eu fico sem entender o que fazer. Quer dizer, eu fui fazer o que eu achei que era certo, entendeu? Fui trabalhar e alimentar a minha família. Enfim, desculpa o adendo aí, pode seguir aí, Pablo. Não, imagina, é isso mesmo, essa união de pensamentos do hoje com muita coisa que a gente vê lá atrás na história, cara, a gente pode responder questões como essa. Cara, para onde a nossa sociedade está andando? Como que nós estamos pensando e que força de pensamento juntos nós representamos? Esses são questionamentos, né, básicos que a sociedade deve fazer, né? Aí, quer dizer, como sociedade democrática, né? Uma sociedade dita democrática, né? Pois é. Se demonstra da forma que não pode exercer pensamentos e se pode internamente, assim não faz, cara. Exato, exato. Eu não tenho resposta. É muito. Exatamente. Agora, se você fala que somos criticados por defender uma tese de que a gente tem que confrontar, ou deve confrontar, ou pode confrontar crises como essa, seja científica ou ativamente com as nossas vidas, cara, se a gente tem um padrão bíblico de modo de viver olhando para a Bíblia, Deus já ensinou isso para a gente há muitos anos, cara, há muitos séculos. É interessante, Marcelo, quando a gente olha para a Bíblia e vê tanto histórias de povos, né, nações, e até mesmo a própria nação de Israel sendo bem instruída por Deus, a gente vê, eu estava até falando isso aqui em casa, a gente vê Deus criando uma cidade de refúgio para leprosos, para criminosos, seja lá o que ele tenha cometido, mas explicando para a sociedade, olha, há uma separação viável, que tanto para uma prévia contaminação, como também para julgamento, ela serve. Então, esse lugar aqui é um lugar em que pessoas que estejam sobre uma prévia condenação, seja formal ou judicial, esse é o lugar. Mas que as coisas vão continuar caminhando. A nação vai continuar vivendo, trabalhando e colocando aí os seus propósitos à vista para me representar ou para representar vocês como um povo. E aí a gente vê pessoas criticando, né, um bando de cristãos que fica defendendo o fique em casa, né, ou a nossa liderança política é a verdadeira, né? Bom, enfim, são muitos questionamentos tolos, bem básicos, que psicologicamente, historicamente, religiosamente a gente pode responder. Veja, aqui a gente trouxe, né, ferramentas, e retomo ao que disse no início, gente. Eu e o Marcelo não somos absolutamente capazes de resolver, né, a questão da crise, dos conflitos internos para vocês ou para nós mesmos. Mas são ferramentas que nós temos o interesse de trazer aqui para poder expor para vocês. Ô Marcelo, deixa eu falar uma coisa. Fala aí. Nós colocamos aqui, dentro desses propósitos reais, a questão de direitos, né? Essa questão interna, né? Esses conflitos que nós temos, geralmente, nos dá a entender que nós temos alguns direitos, né? E quais direitos que queremos de si próprio, porque, como você falou, você apresentou aí o seu risco, né, próprio, mas que, ao mesmo ponto, pensou no próximo para poder defender uma causa, né? E aí, você acha que essa questão de não procurar se aprofundar mais internamente, de forma cósmica, psicologicamente, mentalmente, você acha que são pessoas ignorantes, buscando direitos de si próprio e não olhando para o próximo, ou
ficar em casa é aquela coisa assim que eu estou pensando muito em todo mundo, mas ao mesmo tempo o meu mundinho aqui é melhor porque eu tenho uma condição e enfim. Porque a gente sabe que gente que não tem hoje uma condição total não vai ficar totalmente em casa, né? Sim. Eu acho que existem alguns pontos que podem ser colocados aí. Eu acho que existe aquele público que tem uma condição de ficar em casa e, para ele, pelo fato assim do brasileiro em si ser aquela pessoa que não gosta muito do conflito, o brasileiro é aquele, olha, se você quiser, é aquela coisa, né? O brasileiro é aquele que é o cidadão que sai na rua com duas carteiras, é a carteira dele e a carteira do ladrão. Quando o ladrão chegar, ele prefere dar uma carteira para o ladrão do que se defender do ladrão. Então, de maneira geral, é uma cosmovisão do brasileiro de evitar o conflito. Então, se a pessoa tem condições, tinha um dinheirinho na poupança para torrar agora, né, para gastar com outra coisa, e está gastando nisso, ele prefere ficar calado e em casa torcendo para o vírus passar. Eu acho que tem essa pessoa que é altamente passiva, não passa nem por uma análise crítica, ela já recebe o pacote e fica ali torcendo para dar certo. Existem aqueles que têm propósitos, né, que são propósitos político-partidários, propósitos de acordo com aquela bandeira que a pessoa levanta e acha que é a verdade. E também tem aquelas pessoas que trabalham da seguinte maneira: a minha vida, eu aguento ficar em casa sem nessa quarentena, então que os outros que se virem. Então eu acho que tudo que você falou aí cabe, todos esses grupos que você colocou na sua pergunta cabem dentro dessa resposta. A gente tem de todo tipo. A questão toda é a gente saber em qual desses grupos a gente vai querer estar. Eu estou no grupo daqueles que estão esperando, eu estou no grupo daqueles que estão aí nem ligando para os outros, eu estou no grupo que é indiferente, eu estou no grupo que está torcendo para que passe, ou estou naquele grupo que está firmemente comprometido com um propósito e que vai seguir esse propósito até o fim. Então tem todos esses tipos de pessoas, sim, Pablo. E aí eu acho que cabe a cada um analisar em qual grupo ele se encaixa, né? Então, em resumo, eu acho que em resumo é isso, para não se estender muito aqui na resposta. Não, legal, legal. A gente volta para aquela questão de escolhas. E, galera, se vocês não estão entendendo legal, em uma palavra, o que a gente está falando de forma de como a cosmovisão ela pode nos ajudar, são escolhas, galera. A gente escolhe a se aprofundar na vida de forma básica ou de forma mais intencional, que é buscar como, né, os nossos antepassados nos deixaram escritos, para que a gente possa entender melhor as coisas, de como elas se encaixam, quais, de fato, os deslizes que nós podemos ter na vida ou evitá-los, né? E isso a gente pode construir como pensamento para ser legal, para a gente viver, tanto de forma pessoal como de forma comunitária, né? E pensando um pouquinho em que rumo a sociedade está levando hoje, Marcelo, eu lembro do que as escrituras falam lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, escatologicamente, né? Jesus vai narrando, Mateus vai narrando ali como Jesus o ensinou e falou algumas coisas. Ele fala de que quando o dia, Mateus 24, capítulo 24, verso 36 em diante, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, e nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, Deus. Pensando e nisso como respostas para aquelas perguntas de pessoas que, é o fim, a gente, né, Jesus vai voltar, né, o apocalipse vai chegar, isso tudo é o fim e tal. E aí ele segue dizendo que, comprovando que ninguém sabe quando será o fim, portanto isso pode ser apenas sinais, né, ou não, mas aí ele segue dizendo que
como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé? Foi naqueles dias, né, o dia do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Cara, eu vejo esse trecho terminando dizendo assim, sabe, o que profeticamente a Bíblia já está revelando há anos, séculos, desde o dilúvio, a humanidade não quer perceber. Não é que ela intencionalmente não saiba, ela não quer perceber que o curso dessa vida ele está declinando, né? E, humanamente, a gente não quer uma resposta conclusiva para dizer assim, vamos resolver as coisas e olhar, né, o eminente, né, o emanente, né, de forma espiritual. Aí as pessoas começam a colocar um monte de mito dentro disso, que o homem é ele mesmo por si só, e se dá, né, por vivido em sua evolução. Beleza, eu respeito, tá? Mas, cara, não querer perceber respostas e conclusões de forma como a gente pode mentalmente, psicologicamente construir isso, né? É de ignorância tal. E da mesma forma também não querer perceber e confrontar a nossa liderança política para poder travar essa luta e dizer assim, o poder não é num homem centrado com uma cadeira presidencial e os seus ministérios e os seus poderes. O poder é o povo, cara. É o povo que pensa e o povo que age. Aí Deus está dizendo assim, beleza, vocês continuam com a mesma ignorância. É o pensamento hedonista, né, cara? É aquele estilo de vida que as pessoas querem carnalmente materializar os seus prazeres. E dizer, isso simplesmente basta, isso é o suficiente para que a gente viva de boa, mesmo que a gente esteja debaixo de uma crise, né, que pare tudo, mas que me deixe em casa com a minha Netflix, com o delivery funcionando a todo vapor, e aí o resto que se exploda. Você é muito forte, Marcelo. Não, eu acho que você está sendo realista e aqueles que não concordam têm o direito de não concordar, mas não têm o direito de dizer que a gente está errado. Olha, é a nossa visão, nós temos aqui argumentos para isso, nós temos como falar sobre isso utilizando textos bíblicos ou até trechos de outros autores, enfim. Mas eu acho que a gente talvez seja, não sei se talvez só do brasileiro, mas essa passividade que a gente leva, essa coisa de não querer resolver um conflito, quando as coisas estão ali, os casais estão anos e anos ali com conflitos bobos e não resolvem porque não querem tocar na ferida. Então isso, olhando de maneira macro, atinge milhões de pessoas, e diante da situação atual do bloqueio, do distanciamento social aí, do semi-lockdown que estão fazendo, a gente está vendo as pessoas elevando ao máximo essa passividade ao ponto delas abrirem mão do direito de, por exemplo, questionar. Eu estou vendo tendo diversas carreatas em Brasília, Rio de Janeiro e tal, de um grupo de pessoas que está indo lá criticar. E aí, automaticamente, eu estou vendo aqueles que estão em casa pelo fato de, olha, eu estou em casa, estou aqui cabeludo, barbudo, está acabando minha comida, mas eu não admito que você vá lá criticar porque eu estou obedecendo e você não. Ou seja, a gente entrou num paradoxo, né, de assim, eu estou sendo passivo e, ao mesmo tempo, quem está tentando mudar essa situação, que está me atingindo, está errado. Não sei se você está conseguindo entender. Essa luta de poderes sociais, né, cara? Quando eu falo que o povo ele é o poder quando tem a unificação dos seus poderes, mesmo dos seus pensamentos, mesmo que essa unificação ela tenha subpontos, né?
mas que a gente siga o mesmo rumo. A democracia. A gente pode ter democracia dentro disso, cara. Claro, nós somos a democracia por si só. Porque a gente pensa, a gente diverge, mas essas diferenças não dá impedimento para que a gente seja um poder como povo, mas um poder só, né? Não pensar assim, a direita conflita demais com a esquerda, então a gente sempre vai ter um governo dividido. Por que não a gente ter esses pensamentos, né, de um lado e de outro, mas que tenha respeito pelo nosso governo? Sim, sim. Mas não respeito para deixar ele fazer do povo o que ele quer. Sim. Mas respeito de como eles vão nos ouvir. Entende? Sim. Então, aí a gente, religiosamente, a gente volta, né, para a Bíblia, a questão do livre-arbítrio, né? Sabe o que eu acho, cara? As pessoas que são crentes ou religiosas não conhecem bem a sua própria doutrina, a doutrina que ela defende, né, dentro de credo, cara. Por exemplo, a doutrina de Deus. A gente vê um montão de crente, né, se colocando bem aí dentro da sua visão de cristianismo, de como ele faz parte disso, mas não conhece a fundo a doutrina de Deus, cara. Sim. Que Deus é um espírito, mas que se manifestou numa pessoa, né? E aqui eu estou colocando o Deus da Bíblia, né? Do cristianismo, e que ele é assim, se manifesta assim, se dirige assim, sabe? E aí fica indagando um montão de coisa a respeito de Deus, mas não entende nada dessa doutrina dele, cara. Só porque foi pregado para ele que esse livre-arbítrio pode fazer dele o que ele quiser, da mesma forma que ele pode fazer de Deus o que ele quiser, cara. Exato, exato. A falta de conhecimento em todas as áreas, né? Mas especificamente a falta de conhecimento teológico, doutrinário, que tem a ver totalmente com a nossa base de cosmovisão, ela é uma desgraça, porque quando você não tem uma teologia, no ambiente cristão, todo mundo é teólogo, não tem jeito, todo mundo tem que ter noção da teologia, de Deus, da pessoa de Deus, dos seus atributos e das suas práticas, né, da sua soberania. Quando você está no ambiente religioso ou cristão e você não tem um pensamento, conhecimento teológico, você cria a sua própria teologia. Aí você vê dentro desse sistema difuso, né, bagunçado, pessoas acreditando em Deus, mas atribuindo a Deus categorias humanas. Por exemplo, é comum encontrar nas igrejas, Deus não vai me perdoar porque eu já pequei muito. Deus, ele pune o pecador 70 vezes 7, quando acabar aquela cota, ele não perdoa mais. É assim. Eu preciso, para eu amar o próximo, tenho que amar a mim mesmo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você tem que amar o próximo, e quando você ama o próximo, você se encontra dentro dessa doação, né, de amor ao próximo. E se você quiser primeiro amar a si mesmo, você nunca vai amar o próximo, porque você nunca vai estar satisfeito com o amor que está recebendo. Então tem essas aberrações dentro da igreja que, por falta de um conhecimento teológico, obviamente, diante da crise do corona, tá cheio de gente com pensamento teológico achando que é certo, mas é totalmente contrário à própria teologia. É verdade. Dogmas parece que vão sendo enxertados dentro de uma teologia, né, universal, essa teologia de Deus, meio a uma teologia pessoal, né, que são aquelas pessoas que fazem a sua própria teologia, como você falou, bem explicado, Marcelo, bem explicado. O que nos deixa mais ainda triste, né, é que crises como essa vêm piorar esse quadro e fazem lideranças, né, de igrejas, se é que a gente pode chamar de igrejas, venderem, né, resultados de doenças, resultados de crise, como um grão, cara. Eu vi isso. Quando está faltando grão, tanto grão na cabeça dele, eles estão
construindo, criando, né, os seus adjacentes para a sua própria teologia, né? E tudo que você falou aí, a própria Bíblia tem respostas, né, cara? Aí ele não faz aquele catolicismo, né, impregnado, não faz o cristão ou o ser humano voltar-se historicamente para a Bíblia e para os materiais catalogados da nossa história e nos dá um raciocínio de pensar, peraí, cara, como isso faz sentido, né? Como isso é, de fato, uma razão, né? A verdade em si. Então, Spurgeon, né? Eu estou aqui vendo uma comparação em relação a esse livre-arbítrio, né? Que a gente faz da nossa vida e da nossa teologia, o que a gente quiser e como a gente quiser. Ele diz que esse livre-arbítrio criado, ele é simplesmente um ridículo, cara, porque ele já foi provado. É sério, cara. Aí eu achei isso. Além de toda a controvérsia desse livre-arbítrio, ele é ridículo, porque é uma tolice. Aí ele explica assim, que a liberdade, ela não pode pertencer a um arbítrio próprio, como uma apoderação que não pode pertencer à própria eletricidade. É uma comparação materializada que ele faz, mas é interessante que ele diz assim, uma coisa com uma outra, sabe? E elas são coisas completamente diferentes, né? Podemos crer em agente de liberdade como um agente livre, porém, o livre-arbítrio, ele é simplesmente um ridículo. Por quê? Porque ele só é conhecido a si próprio, né? Eu tento querer colocar os pensamentos do meu livre-arbítrio como a justificativa da minha, ou melhor, da justiça de Deus. E Spurgeon diz que isso é ridículo porque não se encaixa. A justiça de Deus nunca será a nossa. Ele diz tanto a filosofia como a religião descarta isso de uma vez por todas, porque está muito longe de uma afirmação teológica. Até Martinho Lutero explica muito bem isso nas teses, né? Como você apresentou aí como exemplo. Né? Aí a gente chega quase que no final do primeiro ponto da nossa pauta, Marcelo, porque aí a nossa proposta hoje aqui não é se estender tão bem quanto a gente pretendia, porque o nosso convidado, eu queria, o Edgar, né? Eu queria algumas contribuições dele, porque ele é um missionário, tem umas experiências de ouvi-lo, como ele tem aí tido as experiências de pessoas, inclusive, que pensam assim, como você colocou, né, que não são dignos de perdão, dignos, né, de uma reformulação da vida e tudo mais. Eu queria propor a gente fazer esse segundo ponto, né, numa próxima live, num próximo encontro com ele, né, para que a gente possa tratar dos propósitos intermediários para a humanidade, né, a questão da existência, finalidades, né, para que essa suposta razão, né, ela surja aí na nossa discussão e ouvir um pouquinho o que o pessoal tem para dizer com tudo isso, né? Você Sim. teria alguma outra contribuição em relação a isso, já para que a gente possa partir para o fim? Então, não, eu acho que a gente pode já partir para o fim. Aí você dá esse arremate aí, uma vez que a nossa proposta aqui era que você conduzisse mesmo como você está conduzindo aí. Até porque eu percebi aqui agora que a gente acabou entrando em um horário aí que tem alguns cultos que estão começando a rolar agora, né? Então a gente está atropelando aí. Então depois a gente vai entender um horário melhor para a gente fazer nossas lives e tal. Mas a contribuição que eu dou é o seguinte, finalizando aqui, eu posso dizer assim, todo bom propósito, ele depende de uma boa cosmovisão, de uma base para que ele possa ser colocado em cima dessa base e depois ser construído e ser alcançado. Se a tua cosmovisão é uma cosmovisão fraca, uma cosmovisão que não é cristã, né? Eu vou aqui puxar a sardinha para o nosso lado, porque a gente crê que Jesus é a verdade, como ele disse. Se a tua cosmovisão ela é cristã,
todos os teus propósitos, eles vão se encontrar um dia sem sentido, porque essa base, essa cosmovisão, ela, por mais que pareça verdadeira, ela não é. Porque só quem conhece Sim. a vida do ser humano, do início até o fim, e já destinou o que vai acontecer no futuro, conduzir o passado, conduz o presente e vai definir o que vai acontecer no futuro, só esse tem a capacidade de te falar, olha, essa é a base na qual você pode construir os seus propósitos, né? Terão dificuldades, terão todos os desafios, mas esse é o caminho melhor para você. Então, se você quer construir um bom propósito, construa em cima de uma boa cosmovisão, que inclusive é um dos temas que em breve aí eu e Pablo vamos conversar aqui com vocês no canal, ou no meu canal ou no canal dele. Fiquem atentos aí quando formos falar sobre cosmovisão. Então, legal, eu contribuo com isso aí. É bom colocar esse adendo aí, né, Marcelo, que a gente já tem orado e programado para poder conversar mais sobre essa área, esse assunto, e quem sabe a gente trazer aqui, quem sabe, uma resenha de um material, vou falar de um autor, porque esse é um assunto bem gostoso, além de ser extenso e novo, né, para o nosso campo aqui, pelo menos aqui na nossa nação, no Brasil, fazer a nossa juventude, a nossa galera aí despertar um pouquinho o interesse sobre a cosmovisão cristã e dispor alguns materiais, já que eles não têm essa praticidade de esmiuçá-lo todo por completo, a gente pode trazer tópicos e discutir um pouquinho o que o autor nos traz, né? Pouquinho do que a gente pode pensar em relação a isso, já que a gente tem lido um pouquinho sobre dentro dessa área, a gente tem esse desejo, né, arde em nosso coração o desejo de compartilhar com a galera, com os irmãos. Sim. Muito bem, legal, Marcelo. Obrigado mesmo aí pela contribuição, pela participação, na verdade, né? Eu estou somando aí contigo, né? Temos orado e dizer que esse material vai estar disposto por alguns dias, Marcelo? Ele vai ficar compartilhar. Vai ficar gravado no meu canal, Pablo, direto lá. Eu não vou tirar, não. Ele vai ficar disponível lá gratuitamente. Aí com isso facilita as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar, dar uma olhada lá, né, ver no que a gente está conversando e dizer que a gente fez, né, essa primeira parte hoje, a parte do anúncio em relação à nossa pauta, que é propósito versus os conflitos, e aí a gente pretende fazer a outra para fechar esse assunto, pelo menos, e aí a gente parte para uma outra área num futuro próximo. Legal. Beleza, guerreiro? Beleza, meu irmão. Então, é isso aí, meu irmão. Eu vou me despedir aqui, aí você dá aí a despedida final e a gente dá tchau para a galera aqui. Pessoal, obrigado aí. Okay. Tivemos algumas pessoas aí participando no chat. Desculpa, não deu para a gente interagir muito com vocês, porque a proposta era que fosse uma live curta, de 1 hora e pouquinho no máximo, mas a gente vai tentar se organizar também para que da próxima, sendo no meu canal ou no canal do Pablo, a gente consiga divulgar melhor. O Pablo aí tem os Paranauê da divulgação, então ele vai divulgar tudo e a gente vai dar continuidade a esse assunto, se Deus quiser, com a participação do nosso convidado, que infelizmente por problemas técnicos aí não deu para participar hoje. E aí você fique ligado aí, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Pablo também, que a gente vai... A ideia é alimentar esses canais com conteúdo aí para que possa ajudar vocês a compreenderem melhor a teologia cristã dentro dessa visão que a gente entende como uma visão baseada na cosmovisão cristã, né? De fato, bíblica. Então tem assunto aí a dar com o pau, tá bom? Então, eu peço por aqui, passo a palavra para o Pablo e ele vai finalizar a nossa live aqui agora. Ok, galera, é isso aí. Nós temos o prazer de trazer esses conteúdos aqui mais de uma forma em que a gente possa discutir, papear e dividir com vocês aí esses pontos, porque a gente tem vivido esses conflitos, né? E Marcelo tem sido um parceiraço dentro
desse conteúdo. A nossa intenção é levar você a ter uma, né, cosmovisão realmente, de fato, e pensar, né, de forma real, não só absolvendo a sua vida baseado naquilo que você ouve ou que você escuta, né? Mas que você possa buscar, você possa se reformar, né, Marcelo? Sim. Se reformar, essa é a nossa ideia, de ter um pensamento reformado, haja vista que o homem, ele é alguém, né, que Deus o criou, se é que você acredita nesse Deus. Mas se não acredita também, não tem problema, a gente pode aqui trazer os seus questionamentos, as suas perguntas, as suas dúvidas em relação, né, à sua vida. A gente pode atendê-lo da melhor forma possível, uma vez que a gente se programe juntos, né, para essa reforma, como sendo um povo que represente essa nação que pensa, né, essa nação que é do divino, que é o poder de fato para a humanidade e testificar aquele que nos criou, né? Acredite, Jesus é o poder de Deus, ele viveu humanamente e ele também ressuscitou. Se ele não ressuscitasse, não teríamos sentido para a nossa vida. Portanto, a nossa vida, ela tem uma culpa moral, porque a gente tem culpa no cartório, somos pecadores, mas tem ressurreição, tem Amém. salvação, e nós cremos fielmente nisso. Então, muito obrigado, você que fez parte. Se você tem o interesse de levar esse conhecimento para alguém, compartilhe lá na sua página do Face ou outras plataformas que você tenha da rede, e eu agradeço aqui tanto a vocês como ao nosso amigo e irmão Marcelo. Valeu, Marcelo, e Deus nos abençoe. Até a próxima, a gente vai estar divulgando aí nas nossas páginas quando será. Beleza? Belo domingo. Shalom. Haja paz a todos. Amém, amém. Valeu, galera. Falou.